Bom dia, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar início à nossa videoaula falando sobre o capítulo 5, tá? O capítulo 5 ele vem falando sobre MDC e MMC. Eu dividi essa aula em dois vídeos. Hoje estaremos falando sobre o MDC, que é o máximo divisor comum. Então vamos lá? Na expressão máximo divisor comum de dois ou mais números, a palavra máximo diz respeito ao maior possível. Já o termo divisor comum de dois ou mais números indica um número que é divisor simultaneamente desses dois ou mais escolhidos. Já já vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Você imagina como o conceito de máximo divisor comum pode aparecer no cotidiano? Analise a situação a seguir. Muita atenção nessa situação aqui, ó. Um carpinteiro deseja realizar uma reforma e reaproveitar algumas tábuas de madeira que foram retiradas de uma estrutura antiga. Há tábuas de 12 metros, 18 e 24 metros de comprimento, todas com a mesma largura e espessura. Para reutilizar as tábuas, o carpinteiro precisa cortá-la em pedaços de mesmo comprimento, sem deixar sobras, de modo que as novas peças fiquem com o maior tamanho possível. Qual deve ser o comprimento dos pedaços de cada tábua? Então vamos ver os comprimentos. Então, ó, eu tenho 3 tábuas, tá? Uma com 12, uma com 18 e uma com 24 metros de comprimento. Ao dividi-las em pedaços de 2 metros, há sobras, vamos ver? 12 dividido por 2, 6. 18 dividido por 2, 9. 24 dividido por 2, 12. Divisão exata, então não vai haver sobras. O que ele quis dizer assim, ó? Que essa peça com 12 metros, se eu cortar ela com 2, eu vou ter 6 pedaços de 2 metros. A de 18, se eu dividir por 2, eu vou ter 9 pedaços com 2 metros. E 24, eu vou ter 12 pedaços com 2 metros. A mesma coisa acontece se eu dividir em 3 metros. Vamos ver se vai ter sobra? 12 dividido por 3, 4. 18 dividido por 3, 6. E 24 dividido por 3, 8. Também deu uma divisão exata. Então, se eu cortar essas minhas peças aqui com um pedacinho de... Quais são todos os comprimentos possíveis para os pedaços dessa tábua sem deixar sobras? Então, ó, a minha peça ela tem 2 metros de comprimento. Eu vou ter pedaço de 1 metro, de 2 metros, de 3 metros, de 4 metros e de 6 metros, que não vai haver sobras, tá? Se eu pegar o 12 e dividir por 6, eu vou ter 2 peças. Se eu dividir o 12 por 2, eu vou ter 6 peças, e assim sucessivamente. O 18, eu vou ter peças de 1 metro, 2 metros, 3 metros, 6 metros e 9 metros. 24, eu vou ter peças de 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 6 metros, 8 metros e 12 metros, ok? Então, passando para a próxima página, métodos para determinação do MDC. Lista de divisores. Para determinar o comprimento dos pedaços das tábuas, foi necessário identificar o maior divisor comum de 12, 18 e 24. Veja os passos. Primeiro, determinar os divisores de 12, 18 e 24 utilizando o processo estudado no capítulo anterior. Lembra? No capítulo anterior, nós falamos sobre fatoração e como nós fazemos para poder achar os múltiplos de um número. Então, vamos começar aqui pelo 12. Primeira perguntinha, o 12 é par? Se ele é par, ele vai ser por 2. 12 dividido por 2, 6. 6 dividido por 2, 3. 3 dividido por 3, 1. Já fiz a minha fatoração. Agora eu vou achar os divisores do 12. Vou passar uma linha aqui ao lado e colocar umzinho lá em cima, que é o primeiro divisor, tá? E vou começar a multiplicar, ó. 2 vezes 1, 2. Já multipliquei aqui, não tem mais nada para multiplicar, vou passar para o número de baixo. 2 vezes 1, 2. Tá vendo que eu não coloquei o 2 aqui? Quem colocar não está errado, mas não tem necessidade de ficar repetindo o número, tá? 2 vezes 2, 4. Terminei a multiplicação, vou passar por 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Quando esse númerozinho aqui for igual a esse, isso significa que eu já achei todos os divisores de 12. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 6 e 12 são os divisores de 12. Passei por 18. É par, então é por 2. 18 dividido por 2, 9. 9 não é par, então ele vai ser por 3.
9 dividido por 3, 3. 3 por 3, 1. Novamente, passei a linhazinha aqui e coloquei 1 lá em cima. E vou começar minha multiplicação. 2 vezes 1, 2. Já multipliquei, vou passar para o 3, ó. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Vou passar para o outro 3. 3 vezes 1, 3. Já tem 3 aqui, então não coloquei aqui. 3 vezes 2, 6. Já tenho 6 aqui, não vou colocar aqui. 3 vezes 3, 9. E 3 vezes 6, 18. Ó, 18, 18. Então, já terminei de achar os divisores de 18. 1, 2, 3, 6, 9, 18. O último aqui é o 24. 24 dividido por 2, 12. 12 dividido por 2, 6. 6 dividido por 2, 3. 3 dividido por 3, 1. Passei a minha linha aqui, depois de fatorado, coloquei umzinho lá em cima. E vou começar minha multiplicação. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Agora eu mudei, ó. Era o 2, agora eu passei pro 3. Então, eu vou ter que voltar lá pra cima de novo. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 8, 24. Ó, 24, 24. Então, os divisores de 24 são 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24, tá? Coloquei na ordem aqui para vocês entenderem. Então, segundo passo. Para determinar os divisores entre 18, 12 e 24, o que a gente precisa fazer? A gente precisa observar o passo anterior, tá? Então, vamos lá. Observando as listas do passo anterior, é possível perceber que os divisores comuns são 1, 2, 3 e 6. O que é divisor comum? Divisor comum, aquele que é igual aos 3, tá? Então, ó, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1. Então, ele é um divisor comum entre 12, 18 e 24. Ó, o 2 e o 2. O 3 e o 3. O 4, aqui não tem o 4, aqui tem o 4. Então, ele deixou de ser comum. E o 6, que tem aqui, aqui e aqui. Então, os divisores comuns que aparecem no 12, 18 e 24 é 1, 2, 3 e 6, ok? Terceiro passo. Dentre os divisores comuns determinados, escolher o maior deles. O maior divisor comum, 12, 18 e 24, é 6. Então, ó, esse aqui, tá vendo? São os divisores comuns, que aparecem nos três ao mesmo tempo. Então, qual é o maior deles? O 6. Então, o MDC de 12, 18 e 24 é o 6, que é o maior dele, é o máximo divisor comum. Decomposição em fatores primos. Outra maneira de determinar o MDC de dois ou mais números naturais consiste em utilizar a decomposição em fatores primos, que nós já aprendemos isso também no capítulo anterior. Ela pode ser feita considerando os números isoladamente ou simultaneamente. Então, vamos ver como funciona esses dois casos. Decomposição isolada. O nome já está falando, isolada. Eu vou separar, vou fazer separado cada um deles. Observe a seguir como determinar o MDC de 120, 180 e 504 pela decomposição isolada dos números. Então, ó, primeiro eu vou fatorar o 120. 120 é par por 2. 120 dividido por 2, 60. 60 dividido por 2, 30. 30 dividido por 2, 15. 15 já não é par, então ele vai ser por 3. 15 dividido por 3, 5. 5 por 5, 1. Então, a minha fatoração do 120 ficou 2 elevado a 3, porque o 2 aqui aparece 3 vezes, vezes 3, vezes 5. Pronto, já fatorei o 120. Agora eu vou passar para o 180. 180 dividido por 2, 90. 90 dividido por 2, 45. 45 é por 5 ou é por 3? Vamos ver? Quanto que dá 5 mais 4? 9. 9 não é divisível por 3, então 45 é dividido por 3. Então, 45 dividido por 3, 15. 15 dividido por 3, 5. 5 por 5, 1. Então, a minha fatoração do 180 ficou 2 elevado a 2, ó, porque ele aparece 2 vezes, vezes 3 elevado a 2, porque ele aparece 2 vezes, vezes 5. Agora, a minha última fatoração aqui, 504. É par. 504 dividido por 2, 252. Dividido por 2,
126 dividido por 2, 63. 63 não é par, então ele não é por 2. Então, dividir por 3. 63 dividido por 3, 21. 21 por 3, 7. 7 por 7, 1. Então, a minha fatoração do 504 ficou 2 elevado a 3, porque o 2 aparece 3 vezes, vezes 3 elevado a 2, porque ele aparece 2 vezes, vezes 7. Então, essa daqui é minha decomposição isolada. Eu fiz separado cada umzinho deles. Agora, nós vamos passar para a simultânea. Como é que funciona a simultânea? Inicia-se o processo de fatoração com o menor número primo, que é divisor de pelo menos um dos números. Vamos ver como é que funciona isso. Então, ó, simultânea, eu vou juntar todos os 3 números para poder achar os divisores, tá? Então, 120, 180 e 504, ele é dividido por 2 porque eles são pares. Então, 120 dividido por 2, 60. 180 dividido por 2, 90. 504 dividido por 2, 252. Ainda são pares, tá vendo, ó? Então, eu vou continuar dividindo por 2. 60 dividido por 2, 30. 90 dividido por 2, 45. E 252 dividido por 2, 126. Olha o que vai acontecer aqui agora. O 30 é par e o 126 é par, mas o 45 não. Mas como eu ainda tenho números pares, eu vou continuar dividindo por 2, tá? Então, 30 dividido por 2, 15. O 45, como não dá para dividir, eu vou repetir. 126 dividido por 2, 63. Não tenho mais números pares, ó. Agora eu vou dividir por 3. 15 dividido por 3, 5. 15 dividido por 3, 5. Desculpa, 5 não dá para dividir por 3, eu vou repetir. 15 dividido por 3, 5. 21 por 3, 7. Olha aqui, acabou. Eu não tenho mais nenhum número que seja divisível por 3, agora vai ser por 5. 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. E vou repetir o 7, que não dá para dividir, porque 7 é um número primo e é por ele mesmo. Então, 1, 1 e 1. Olha o que aconteceu aqui, ó. Esse 2 aqui, ele não é fator comum. Por quê? Porque ele não dividiu 45. Para ele ser fator comum, ele tem que dividir os 3 números ao mesmo tempo. Olha o que aconteceu com 3. Não é fator comum, pois não dividiu 5. E o 5 não é fator comum porque não dividiu 7. Ok? Deu para entender? Para ele ser fator comum, ele tem que dividir os 3 ao mesmo tempo, tá? Então, vamos lá. Como que eu faço para descobrir quem são os múltiplos de 120, 180 e 504 na decomposição simultânea, ó? Quem aqui está se repetindo aqui, ó? Primeiro, nós vamos ver o 2, tá? Só que o 2, ele é fator comum aqui e ele é fator comum aqui. Aqui ele não é, porque ele não dividiu os 3. Então, eu só vou pegar esses 2 aqui, ó. Então, vai ser 2 elevado a 2, tá? Esse aqui não vai entrar, vou repetir. Ele não vai entrar porque ele não é fator comum dos 3. Vezes 3, tá? O 3 aqui, ele entra porque ele é fator comum dos 3. Mas aqui ele já não entra, ó. Porque ele não dividiu o 5. O 5 também não é fator comum e o 7 também não. Então, vai ficar 2 elevado a 2, porque ele aparece 2 vezes, vezes 3. 2 elevado a 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o MDC de 12, de 120, de 180 e 504 é 12. Tranquilo, né? Finalizando aqui, nós vamos falar sobre dispositivo prático. Para calcular o MDC de 2 ou mais números, escreva a decomposição em fatores primos de cada um deles. Em seguida, sublinhe, dentre os fatores repetidos, os de menores expoentes. Por exemplo, então foi aquilo que eu fiz no capítulo anterior. Eu fatorei o 120, aí a fatoração ficou 2 elevado a 3 vezes 3 vezes 5. O 180 fatorado vezes 3 elevado a 2 vezes 7. Mas nós iremos pegar só os comuns, lembra? Então, vamos lá. Quem é comum aqui? 2 elevado a 2. O 2, certo? Então, quem é o menor? 2 elevado a 2. Então, é o 2 elevado a 2 que eu vou colocar aqui embaixo. O 3 é comum? É, mas quem é o menor? É o 3 aqui, ó, que não tem nada em cima. Aliás, tem que é 1, ele não aparece, mas você sabe que é 1. Então, o 3.
O 5 é comum? Não, porque ele não aparece aqui no 504. O 7 é comum? Também não, porque ele não aparece nem no 180 e nem no 120. Então, finalizei. Agora é só fazer minha continha. 2 elevado a 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o máximo divisor comum de 120, 180 e 504 é 12. Tranquilo, né? Então, essa parte nós falamos sobre o MDC, que é o máximo divisor comum, tá? Vocês vão ter que fatorar, tirar os divisores para poder saber qual é o maior divisor comum entre os números pedidos. Na página 86, 87 e 88, tem exercício relacionado a esse capítulo. Eu quero que vocês façam. Essa semana eu vou estar postando a correção dos exercícios e amanhã vou estar postando a parte que fala sobre MMC, ok? Beijos e fiquem com Deus.